Olá, Taurina, eu sou Júlio Gleice Elias e estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de touro ou tem lua ou ascendente em touro. Só lembrando que essa leitura é atemporal, ela é válida a partir do momento que você chegar neste vídeo. E por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tudo bem? Você só fica com aquilo que ressoar com você, se não ressoar você solta para o universo que está tudo certo. Qualquer coisa, você dá uma olhadinha lá no seu signo no ascendente, no seu signo lunar. Talvez a mensagem que ressoe com o seu momento possa estar em um desses signos. Tá certo? Vamos para a leitura do coletivo de touro. Vamos ver as energias, os acontecimentos para esses próximos 7 dias. O que o tarô ressalta? O universo, o destino, a espiritualidade. Cada um com a sua crença. Né? Então vamos lá. Leitura para o coletivo de touro. As energias e acontecimentos para esses próximos 7 dias. Os amantes. Os amantes aqui me traz exatamente, sabe, Taurino? Um momento de decisão. Os amantes simbolizam isso, escolhas, momentos da vida que realmente é preciso ter uma decisão, ter uma escolha. Para outro de vocês, aqui é bem claro que alguém tem um desejo por vocês. Aqui se apresentam a rainha de paus, rainha do fogo, um desejo de ter talvez um relacionamento com você, um desejo que você, onde você é o centro desse desejo, centro dessa situação. Como pode ser que um taurino tem desejo por alguém? E aí amplia o que? É preciso de uma tomada de decisão. O que pode exatamente acontecer? Os amantes, como o nome já diz, pode ser que taurino tenha dúvida entre duas pessoas. Ok? Aí é um momento de decisão. Momento de escolhas. E aqui, para outros, tem alguém que realmente tem desejo por vocês. Mas os amantes simbolizam exatamente que é preciso tomar uma decisão. Pode ser que a pessoa tenha dúvidas. Dúvidas sobre você. Se é uma boa escolha ou se não é uma boa escolha. Como você pode ter também essas dúvidas, né? Porque é uma leitura coletiva, para algum de vocês, é exatamente alguém realmente com desejo em vocês. Para outros, pode ser exatamente vocês com desejo em alguém. Seja qual for o parâmetro, aqui os amantes traz exatamente esse momento, talvez de um posicionamento, de uma escolha, que os amantes trazem essa opção, trazem essa mensagem do livre-arbítrio, de decidir, e são realmente escolhas, momentos de escolhas importantes, tá? Porque os amantes é um arcano maior, que vai realmente influenciar a sua vida, o seu contexto, sua realidade. Quando se trata de um arcano maior, não se trata de uma coisa meio supérflua, né? Mas algo que realmente vai trazer uma influência. Rainha de paus, geralmente ela pode estar simbolizado como uma ex-pessoa, né? Um ex-namorado, um ex-amante, que aqui tem a carta dos amantes. Ou se você tem um amante, vai chegar um momento, vai trazer aí para você situações onde você vai ter que decidir entre seu atual, o amante, coisa desse tipo. Ou se você está se envolvendo com alguém que tenha compromisso, né? O momento traz essa questão. Para outros, pode até, se não é nesse contexto de relacionamentos, realmente uma decisão aqui, ou um posicionamento que é preciso para vocês,
para vocês realizarem algo que realmente vocês tenham um desejo, uma vontade, que Rainha de Fogo é tesão mesmo, tá? Pode ser que tenha influência de pessoas. Uma pessoa. Vamos ver o que vem antes desse amante, tá? Os amantes. 2 de copas. O que falar, né, Taurino? Aqui é um amor do passado para muitos de vocês, tá? Vamos ver futuramente. Rainha de Copas, ela geralmente, Rei, Rainha de Copas, geralmente eles podem simbolizar ex-rival. No Petit Lenormand, a baralho cigano, ele simboliza muito ex e rival. Vamos lá. O que vem depois desses amantes? Um rei. Esse 2 de copas, estando aqui nessa linha de passado, ele ressalta para muitos de vocês, talvez uma pessoa ou um ex, uma pessoa do passado, tá? A Rainha de Fogo, ela é fogo, então significa que o fogo não acabou, o desejo não morreu, mas é preciso ter uma escolha, tá? Mas não dá certo. Vamos trazer esse exemplo. Se não dá certo, pode ser por causa da circunstância, sim, tá? Ou por causa de uma rival. Mas que conexão tem com 2 de copas, não tem o que dizer. 2 de copas e os amantes é aquela energia que muitos tarólogos trazem exatamente esse simbolismo. São coisas de vidas passadas, né? Alguns trazem esse simbolismo. Mas eu digo que são exatamente aquelas conexões que são predestinadas na vida de acontecer. Isso não significa que deve aguentar até que a morte o separe. Não. Mas de algum momento ou outro, essa união acontece ou aconteceu porque tem um aprendizado de vida. O rei de espadas, ele simboliza exatamente, é o rei do conhecimento, das estratégias, da sabedoria. E aqui é como se esperasse um reconhecimento de alguém, o valor de alguém. Aqui tem uma decisão ou momento de escolhas que realmente vai influenciar seu destino ao ponto de um rei de espadas ter o reconhecimento. E quando se trata de um rei, não estamos falando de pessoas da corte, né, um plebeu, assim, mas que tem exatamente um certo nível, um certo intelecto, um certo raciocínio, rei de espadas, que pode, né, trazer um pouco de frieza, mas é uma pessoa realmente, digamos que tem essa habilidade, essa sabedoria, essa comunicação. E você que está sozinho, que não tem essa conotação com nenhum dos seus ex, né, não tem esse fogo ainda, ou não existe mais esse fogo, pode ser que esse fogo seja de um ex seu, ou uma conexão no qual você já conheceu, porque esse 2 de copas está aqui na linha do passado, né? Chega o momento de realmente se unir. Só que com os amantes, eles colocam nas suas mãos o destino. Porque ele, como eu disse, ele vem com essa conotação do livre-arbítrio. E vai te trazer reconhecimento. Para muitos, traz até uma posição. Essa decisão te leva exatamente a uma posição, um reconhecimento. Aqui tem uma união para vocês. Logo, logo. Talvez, para alguns, pode ser... cadê? Virou aí, 4 de paus. Simboliza como se fosse um casal comemorando. Tá? Para muitos de vocês, você já conhece. Ou sentiram essa troca já. Tá? Se não é um ex, a coisa a você, então você já conhece, já sentiu essa troca. Força.
Esse. Vamos lá, o que mais? Nove de paus. Pode ser que você esteja se defendendo, né? O medo. Porque aqui a pessoa não vai se defender de nada, né? Vamos ser coerentes. Se esse 9 de pau, se ela tá com esse pau na mão, ao ponto de estar aí numa posição de defesa e de ataque, se bloqueando com esses paus ao redor, para muitos de vocês, você já conhece essa pessoa. Para outros, é uma ex. Porque aqui tem um bloqueio. Esse bloqueio pode vir de vocês, tá? Para aqueles que já conhecem ou para aquele que é ex. Por quê? Porque algo já. A sensação que tem é como se você estivesse exatamente. Algo já desandou, sabe? Talvez a sensação de que já deu o que tinha que dar. Esse 3 de copas. E traz exatamente essa energia. Ali não tem mais como trazer momentos bons ou felizes. 3 de copa, a carta da felicidade. Então, para alguns tem essa questão. E isso faz com que muitos se defendam. Para outros, realmente, aqui tem pessoas, se for nesse contexto realmente de relacionamento, que para muitos é, a não ser se você quiser fazer uma aliança profissional com alguém, tá? Fora isso, aqui tá, até o momento, esse contexto ainda de emocional. Tem pessoas realmente atacando essa união. Ou essa união aqui no passado, né, que aqui os amantes pode simbolizar exatamente para alguns união presente, mas tem uma conotação de uma terceira pessoa, tá? Ou a união que no qual se encontra aqui nessa linha. Que o 9, como foi dito, ela não vai ficar nessa posição à toa. Então, realmente, tem pessoas torcendo contras, tem pessoas falando mal, realmente, alguns taurinos sim está se defendendo, colocando barreiras, se bloqueando, porque tem exatamente essa sensação, esse sentimento, que já deu o que tinha que dar, o negócio tornou, desandou, tá? Vamos só verificar cartas passada e futura dessa situação. E é como se estivesse defendendo-se, talvez, de uma conexão, de um amor, coisa desse tipo. Carta que vem antes é algo deu um 4, é como se tivesse dado um tempo, uma parada, uma adormecida, uma estagnada. E o que vem depois? A morte. Interessante. Se é algo, lembrando que é a leitura coletiva, para aqueles que se trata de um ex, já morreu, né? Então, se a morte está aqui nesse teor futuro, o que é que ela está querendo dizer para aqueles que se trata de ex que não está dentro do contexto? Que a situação talvez de espera, estagnação nessa área no qual estava tendo ataques, ou está tendo ataque, ou está colocando barreiras, vai morrer, acabar. Então vai acabar uma espera para muitos de vocês, talvez acabar ataques ou perseguições, ou acabar exatamente o medo ou receio de ser atacado, ou medo ou o processo de se defender, tá? Essa situação aqui se encaminha para cá. O fim. Talvez aqui muitos possam
ter parado ou esperado, talvez que as coisas melhorassem. Né? E colocaram bloqueios ou encontraram bloqueios. Mas isso vai chegar ao fim. Ah, para aqueles que estão dentro de um relacionamento e tem uma terceira pessoa. Tá vendo esse 9? Olha só para essa carta. Ela está aqui nessa posição de ataque e defesa, de bloqueios. Então, esses bloqueios ou essa situação chega ao fim. Que entra a conotação dos amantes, momento de decisão, momento de escolhas, porque para algum de vocês chega ao fim não pelas vias que vocês gostariam. Talvez o 9 por pessoas sabendo e manipulando essa situação a favor delas, tá? Para quem está dentro de um relacionamento e não tem, saiba que muitos de vocês estão numa conexão realmente genuína. Mas é como se você estivesse se segurando, sempre esperando o pior. Para aqueles que não têm terceira pessoa, tá? E a tendência é que essa situação morra. Não estamos nessa linha. Essa situação morra, tá? E para muitos estão nesse processo porque já tiveram união ou relacionamento que acabaram talvez de um jeito, 3 de copas, e realmente ficaram se sentindo para baixo, né? Ficaram sem alegria, desgastados. E aqui muitos é como se, talvez, dormir no ponto não é a palavra certa, tivesse meio se fechado, ou como fosse até dando tempo com relação a alguém ou um relacionamento, né? Se concretiza com esse. O que mais temos? Essa simboliza, essa vai ser a do centro, né? Então ela tem um teor mais forte, tá? Próximo. Embaralhei. Vamos lá. Então, muitos se defendem exatamente de entrar numa conexão ou não querem tomar uma decisão porque sabe que vai ter pessoas que vão atacar. Só que o 9, ele nunca diz, ele mostra realmente que existe ataque de pessoas, talvez com conversas, né, posicionamentos, mas o 9 traz essa conotação que vocês estão um passo à frente, sabe? Porque é o número 9, vocês já passaram por, pode ser você, qual foi a idade, já passaram por vários momentos. Então é como se tivesse já com experiência para dar um basta nessa situação. Então, para muitos pode ser a espera de alguém, tá? Chegando ao fim. Dez de copas, gente. 10 de copas, 9 de ouros. Olha para essa carta se ela não tá aqui nessa figura uma família. Uhum. E aqui um casal. O que tem no meio? Bloqueios, medos, tá? Talvez medo de se entregar, se decepcionar. Para outros, pessoas realmente agindo, falando. É com 9 de paus, são pessoas que realmente não é como quer seu bem. Pode até gostar de você, mas não quer que você esteja melhor do que ela. É nessa energia, 9 de paus, tá? É nessa energia.
Mas a base é de um relacionamento harmonioso. Olha que 3 cartas. Talvez exatamente uma pessoa que você valoriza ou alguém que realmente te valoriza. Ela é 9 de pentáculos, é uma pessoa só. Pentáculos, ouro, valores. Ou que tenha os mesmos valores pessoais que você. É uma base familiar, mesmos valores pessoais. O que é que vem antes desse 10, né? A estrela. E o que vem depois de 10? Seis de espadas. Essa tendência futura, como vocês podem ver, tem a morte e tem o 6 de espadas. E é como para muitos de vocês, é como se a situação, a estrela, a esperança estivesse numa linha de passado. Talvez em uma união, uma conexão que talvez deu uma adormecida, deu um tempo, deu uma paralisação. Tá? Hoje se apresenta assim essa energia na sua vida. Para muitos, talvez com bloqueio que vocês mesmo possam estar causando ou outras pessoas alimentando em você. Essa tendência é isso morrer, tá? Acabar. Aqui o reconhecimento de alguém. Aqui, estrela, como se tivesse a esperança no seu destino realmente se conectar ou ter esse momento realmente de parcerias valiosas, relacionamentos realmente valiosos. Só que temos aqui o 6. É como se tivesse uma mudança a ser feita. E esse desejo dessa conexão, dessa união, dessa parceria, sim, realmente causando essas mudanças. Sendo um motivo para essas mudanças. Para alguns, pode ser mudanças de residência, bairro, cidade, países. Ou mudanças internas, né? Esses bloqueios. Vamos ser sinceros, com os amantes é o arcano maior que abriu o topo, ele traz um momento de escolhas, um momento de decisões. E esse bloqueio pode fazer sim o que muitos, ou entre não na tomada de decisões, ou simplesmente bloqueie uma conexão, bloqueie um amor. Ai, o amor, minha alma gêmea. Não é a questão de ser almas gêmeas, porque as cartas que estão bem positivas estão nessa linha aqui de hoje a passado. A de futuro não estão tão positiva. O 6 de espada não se torna positivo. Ele se torna positivo a partir do contexto de que você olha. Porque aqui é uma pessoa fazendo uma mudança, né? Mas essa mudança, pela expressão, é como se ela fizesse uma mudança meio forçosa. Forçosa, se não existe essa palavra, forçada. Tá? E a morte, ela
por mais que ela possa trazer coisas boas, só o nome já remete, que são cortes difíceis a ser feito e realizado. O rei traz esse reconhecimento. Então traz exatamente essa carta, que rei de espadas, ele se torna muito neutro em duas cartas que têm esse teor negativo. Enquanto as cartas que têm teor positivo estão nessa posição. Então, aqui, eu acredito que seja muito uma questão de alerta para vocês. Para muito, o bloqueio pode ser vocês não se posicionar, esperar que as coisas por si se resolvam. E se for esse caso, a tendência é exatamente essa carta da morte. Tá? Então, é uma leitura que ela traz momentos realmente maravilhosos, mas que a tendência futura traz uma questão de alerta. E toda alerta começou aqui, ó, no 9. E o 9 é exatamente aquela pessoa no ponto de desistir, né? Que já está praticamente no final, está cansado talvez de lutar, está cansado de atacar, está cansado exatamente sempre de talvez pessoas falarem contra ou agir contra. O 9 também traz a sensação de muitos até com, tipo, será se isso mesmo é para mim? Tá trazendo tanta dificuldade ou desgaste, né? E é como se você fosse atrás das suas alegrias, dos seus sonhos. Para muitos é isso. Para isso vai ter que abrir mão de algo, deixar algo para trás. Ó, a morte com 6 de espada, deixar algo para trás. E aí entra no processo de que ou acreditar na sua intuição ou no seu destino. E para muitos de vocês é como se não tivesse uma prova de concreto ainda. Talvez só a intuição, talvez só a percepção. E para realizar isso, vai ter que deixar algo para trás, vai ter que finalizar alguma coisa. É uma leitura bastante complexa, né, Taurino? Tá? Lembrando que é uma leitura coletiva, não tem como entrar em cada detalhe específico, né, para tratar de uma leitura coletiva, mas qualquer dúvida, se quiser tirar suas conclusões só na sua energia, o link do meu WhatsApp está abaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo, boa sorte e tchau, tchau.